Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, conforme um compromisso acertado com o Conselho da Igreja, na congregação de Mongaguá, nós não estamos transmitindo ao vivo esse estudo, mas o deixamos gravado para que os irmãos possam assisti-lo no horário habitual do nosso culto, da nossa reunião. E assim os irmãos podem ouvir a mensagem, podem meditar na mensagem que será apresentada a seguir. Antes de começarmos o nosso estudo propriamente, vamos nos lembrar daquelas pessoas que se encontram enfermas, que se encontram aflitas por algum motivo, por alguma situação que as atormente. Nós queremos pedir as orações dos irmãos pelas famílias da Beth. A Beth perdeu a sua mãe no domingo passado, então se encontra ainda de luto. E hoje nós soubemos que faleceu nos Estados Unidos a nossa irmã Heloína, que durante muitos anos frequentou a nossa igreja, foi membro da nossa igreja, e uma pessoa que serviu ao Senhor de diversas formas na nossa igreja. Então, oremos por essas famílias que se encontram enlutadas. Oremos por aqueles que se encontram enfermos. E nós queremos destacar aqui, dentre tantos outros a quem pedimos as orações, pelo Vladimir, amigo do Paulo. Ele ainda se encontra na UTI, mas apresenta alguma melhora. Então, queremos pedir que os irmãos estejam orando por ele. E também pela filha da Dona Maria do Carmo, que também passou por um procedimento difícil, né? Um problema no coração. E a última notícia que nós tivemos é que ela tinha ido para o quarto. Mas, de qualquer forma, exige sempre cuidados e pedimos que continuem orando por essas pessoas. Se eu deixo passar alguém, se eu me esqueci de alguém, eu peço desculpas, mas os irmãos podem orar por essas pessoas também. Vamos curvar as nossas cabeças em oração e interceder junto ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela possibilidade de estudarmos a tua palavra, mesmo, Senhor, que com os recursos da tecnologia, mas se não podemos estar juntos por um ou outro motivo, pedimos-te, Senhor, que também através da tecnologia sejamos abençoados e a tua palavra venha ao nosso encontro, venha falar ao nosso coração. Pedimos, Senhor, por essas famílias que se encontram enlutadas, por essas famílias que se encontram com queridos enfermos, que a tua boa mão esteja sobre eles e que em todos os momentos, Senhor, eles possam conhecer e sentir o teu amor, o teu cuidado, a tua proteção em todas essas situações. Pedimos, Senhor, essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pois bem, meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou aqui pegando a minha Bíblia, em Filipenses,
capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 16. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 16. Assim está escrito: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Meus irmãos, esse texto vem logo a seguir do hino cristológico que nós estudamos na semana passada, que está dos versículos 5 a 11 do capítulo 2 de Filipenses. E esse texto é muito importante como sequência daquele hino cristológico, por duas razões, por duas questões, duas observações que nós precisamos fazer a partir desse texto. Aquele hino é um hino muito bonito, um hino que fala de que Jesus se esvaziou a si mesmo, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se. E tudo isso pode nos tocar, nos emocionar. Essas palavras são realmente palavras que que tocam ao nosso coração. Mas elas não podem ser somente palavras. Duas observações nos cabem a respeito desse texto em seguida. Em primeiro e acima de tudo, cabe agora colocar em prática aquilo que foi colocado, que foi sentido, que foi ensinado a partir do hino cristológico. O haja em vós o mesmo sentimento não pode ser somente um sentimento de coração, um sentimento de uma emoção, né? Afinal, a vida cristã não é uma filosofia, não é uma emoção, não é um pensamento, mas é um esforço diligente para seguir a Cristo, para viver como Jesus e para agradar a Deus. Por isso, a primeira observação que se cabe aqui é que precisamos colocar em prática. A segunda coisa que precisamos pensar é que isso tem muito a ver com uma característica nossa, protestante, de termos a vida cristã numa perspectiva somente individual, né? Eu já falei de um cântico que me ensinaram quando eu era criança na igreja e que eu achava horrível e acho horrível até hoje, né? Em que dizia assim, a gente cantava assim: caminhando eu vou a Canaã, se meu pai não vai, não importa a mim. Como que não importa a mim, né? Quer dizer que a vida cristã é tão individual assim que só eu que vou para o céu e pronto, os outros que não me interessam? De maneira nenhuma, né? É lógico que a vida cristã
tem um aspecto individual, isso é muito importante. O nosso relacionamento com Deus tem uma dimensão individual. Nós nos relacionamos com Deus individualmente, isso é fato. A salvação é individual, mas a vida cristã nos leva a uma prática comunitária. Não nos leva a sermos agrupamentos, né? Ajuntamentos desordenados, mas nos leva a ser igreja, povo de Deus, povo escolhido de Deus. Por isso nós temos uma prática comunitária e precisamos viver enquanto prática comunitária. Essas duas observações são muito importantes para lermos esse texto, inicialmente. Esse texto começa com um chamado de Paulo à obediência. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso não é novo na carta aos Filipenses, ele já tinha falado sobre isso. E também agora ele destaca essa questão que eles deveriam obedecer não só na presença de Paulo, mas também na sua ausência, ou principalmente na sua ausência. Isso nos faz lembrar aquelas pessoas, né, que só trabalham quando estão sendo vigiadas, quando tem alguém olhando em cima, vendo se elas fazem o que tem que fazer ou não. De fato, a gente tem a tendência de, quando é observado, fazer as coisas de uma forma melhor ou mais cuidadosa. E a presença de Paulo, certamente, era uma presença que constrangia os filipenses a viverem de acordo com o Evangelho, isso não há dúvida nenhuma. Mas não pode ser assim. A presença de Paulo, ou a presença de quem quer que seja, não pode ser o determinante para que nós obedeçamos ou não obedeçamos a Deus. Em primeiro lugar, porque nem sempre é possível isso. Paulo mesmo estava preso, distante, não tinha como estar com os filipenses, então não era possível que eles obedecessem só quando Paulo estivesse presente. Paulo não podia estar com eles, embora desejasse isso ardentemente. Isso é fato. Mas a conduta da comunidade de Filipos não podia estar atrelada à presença do apóstolo. A única presença que, de fato, deve influenciar a vida de cada cristão é a presença de Deus na sua vida. Nós não somos observados por Paulo, por Pedro, pelo pastor, pelo presbítero, pelo diácono, por qualquer oficial da igreja ou por quem quer que seja. Quem está conosco e não nos constrange como alguém que está vigiando, mas que nos ajuda a vivermos melhor, é Deus. A influência que temos de Deus, essa sim é a melhor influência. É a única influência real, verdadeira, que deve motivar os cristãos a serem obedientes e cada vez mais obedientes. Afinal, nós não vivemos para agradar a Paulo, para agradar este, aquele ou aquele outro. Nós vivemos para adorar a Deus, agradar a Deus com todas as nossas forças. Só que Paulo, quando fala da obediência aqui, ele vai além da obediência. Paulo fala em desenvolver a salvação. Esse é um assunto muito interessante que eu gosto muito. Afinal, Paulo coloca a salvação
como se fosse uma potência. O que é uma potência? Potência, segundo os antigos filósofos gregos, era a capacidade de provocar alguma coisa, de fazer alguma coisa, é ter o potencial de chegar a alguma coisa. Isso tanto no lado bom quanto no lado ruim, né? Por exemplo, existem pessoas que têm o potencial de se tornarem grandes cientistas. São inteligentes, são estudiosas, são aplicadas, disciplinadas nos seus trabalhos. Por outro lado, nós temos hoje, vemos aí nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, que isso tem o potencial de se transformar num conflito mundial. Ou seja, é a capacidade de gerar alguma coisa boa ou ruim. Só que essa capacidade pode vir a ser ou não. Pode se tornar ou não. As pessoas que têm a capacidade de se tornar grandes cientistas, nós esperamos que elas encontrem os caminhos e que produzam coisas importantes para a humanidade. Já a guerra entre Rússia e Ucrânia, nós esperamos que fique quietinha e que isso se resolva o mais rápido possível, que esse potencial não gere um conflito maior. Desenvolver a salvação significa que nós temos um potencial de sermos cristãos, um potencial de sermos novas criaturas, um potencial, para usar uma expressão da Epístola aos Efésios, de atingir a estatura de Cristo. É lógico, isso é muito difícil. Creio que nenhum ser humano é capaz de chegar a atingir a estatura de Cristo. Mas nós temos a capacidade de sermos muito melhores do que somos, não pelas nossas qualidades, mas pelo que Deus faz em nós, pelo que o Espírito Santo nos concede. E nós temos, então, um potencial muito grande de sermos seres humanos melhores, de sermos cristãos melhores. Os filipenses já estão no bom caminho. Paulo não os exorta, não diz que eles precisavam se converter, que eles precisavam deixar maus hábitos, pecados que eles praticassem. Não, Paulo não fala nada disso. Eles já estavam num bom caminho. Eles já tinham se convertido, já eram cristãos. Não tinham os problemas que outras igrejas enfrentavam. Mas eles precisavam algumas coisas. Em primeiro lugar, eles precisavam perseverar no Evangelho. Perseverar no Evangelho. Ou seja, não se deixar levar pelas ondas da vida que pudessem querer dirigi-los para outros caminhos. Era preciso dar continuidade ao caminho da salvação que eles já tinham abraçado. Era preciso intensificar a sua vida cristã, tornar a sua vida intensa, a sua comunhão com Deus mais forte, mais intensa, mais verdadeira, mais íntima, tornar a presença de Deus em suas vidas mais presente. E, por fim, precisavam se aperfeiçoar como seres humanos e como cristãos. Ora, mas eles já estavam no bom caminho? Estavam. Mas sempre temos alguma coisa que podemos aperfeiçoar, alguma coisa no qual podemos nos tornar melhores. Lembro aqui de um outro cântico que aprendi quando criança, e esse sim, muito didático, com uma mensagem muito importante para o cristão. Esse cântico dizia assim:
sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. A cada um de nós cabe sempre melhorar no Senhor. E melhorar como? Com temor e tremor. Essa expressão Paulo usa muitas vezes quando fala da vida comunitária. Fala de aperfeiçoar os laços de comunhão, de não se deixar levar pelas coisas que possam atrapalhar essa vida em comunhão, desculpe, e estar atento para não se deixar levar por coisas menores. Por isso ele fala de sem murmuração ou contendas. Ah, meus irmãos, como a murmuração e contendas atrapalham a vida cristã, atrapalham a comunidade. Quantas vezes as pessoas começam com picuinhas, começam com murmurações, começam com infelicidades e coisas, e vamos ser sinceros, por coisas tão pequenas, coisas tão sem sentido. Ah, porque eu queria cantar este cântico e não aquele no culto. Ah, porque eu queria fazer isso e não fazer aquilo. Ah, eu queria ser isso e não aquilo, eu queria ocupar esse cargo e não esse outro. E como as nossas vaidades, os nossos interesses provocam tantas e tantas picuinhas. Para os irmãos terem noção, vou citar só um caso, de tantos outros que nós poderíamos citar. Eu lembro que, quando eu fui pastor no interior, a igreja construiu a casa pastoral e teve gente que reclamou da porta que se comprou para a casa pastoral, porque achou a porta feia. Gente, por favor, né? Vamos menos, né? O que importa se a porta é assim ou assado? Que diferença isso vai fazer, não é? A questão não era nem questão de valores aí que poderia interferir, não, era só questão de gosto pessoal. Essas duas atitudes, murmuração e contendas, destroem, corroem a comunidade. E se nós nos guardarmos delas, nós seremos o quê? Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Isso nos faz lembrar do povo de Israel lá no deserto, quando murmurava por tudo, reclamava de tudo, criava contendas de tudo. Ah, porque aqui nós vamos morrer de sede, e Deus deu água. Ah, porque aqui nós vamos morrer de fome, e Deus deu o maná. Ah, porque isso, porque aquilo. E aquele povo se tornou um povo contumaz, um povo que tinha o hábito de reclamar de Deus. E por isso eles não eram irrepreensíveis, eles não eram filhos de Deus inculpáveis nessa perspectiva. Nós podemos sê-lo se vivermos o Evangelho em real comunidade. Sermos luzeiros do mundo. Jesus já tinha dito isso, que nós somos a luz do mundo, queiramos ou não. Existem dois tipos de luzeiro no céu, né? O texto de Gênesis, capítulo 1, coloca 2 luzeiros para iluminar. O sol ilumina o dia, a lua a noite. Só que há uma diferença entre eles, que logicamente não está na Bíblia, porque eles não conheciam isso.
O sol tem luz própria, a lua não. A lua reflete a luz do sol e mesmo assim serve de iluminação. Ah, então quer dizer que a lua não tem o seu valor? Diga isso para os casais apaixonados, para os poetas, para os sonhadores, ou mesmo para os cientistas que querem alcançar a lua e de lá, quem sabe, ir para outros planetas. A lua, lógico que tem o seu valor. Nós não somos sol, nós não temos luz própria, mas nós podemos refletir a luz de Jesus. E refletindo a luz de Jesus, iluminar e inspirar outras pessoas. E assim, se nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Jesus, nós nos tornamos participantes do ministério de Jesus. Só que Paulo coloca uma condição aqui, preservando a palavra da vida, preservando a palavra de Deus. Esses dias, eu ouvi uma pessoa comentando uma coisa que me deixou impressionado. Ela dizia que muitas pessoas que se dizem cristãos fazem um discurso e afirmam certas coisas até pelo fato de serem cristãos. E dizem, porque eu sou cristão, eu sou a favor disso, daquilo ou daquilo outro, ou contra isso, aquilo ou aquilo outro. Só que tem um problema. Aquilo que elas acusam ou aquilo que elas defendem, nada tem a ver com Jesus Cristo. Nada tem a ver com o ministério, com a pregação, com o ensino de Jesus Cristo. É muito fácil, é muito simples eu chegar e vestir uma fantasia de cristão. Eu pegar a Bíblia e agitar a Bíblia na mão. Quem sabe ler uma ou outro versículo, separando do seu contexto, separando do contexto geral, ou separando do sentimento geral da Bíblia, do ensino geral da Bíblia. E com esse texto em separado, pregar coisas que são absolutamente antibíblicas. Há um texto na Bíblia que diz, não há Deus. Só que a frase anterior diz assim, diz o tolo no seu coração. Se nós lemos por completo, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Mas se eu quiser separar o texto, eu vou dizer que a Bíblia diz que não há Deus. Existem pessoas que agitam a Bíblia, que se arvoram o nome de cristãos para defender aquilo que não é de Cristo, aquilo que é do anticristo. Jesus veio promover a vida e não a morte. Jesus veio promover o amor e não o ódio. Jesus veio promover a fraternidade e não a intolerância. As pessoas não podem simplesmente dizer que são cristãs se não preservam a palavra da vida, a palavra de Deus, se não obedecem à palavra do Senhor. Tudo isso, meus irmãos, o fazemos, tudo isso vivemos, não para a nossa satisfação somente, mas para que cheguemos ao dia do Senhor e lá sejamos recebidos no reino de Deus
onde o Senhor há de dizer: servo bom e fiel, toma o teu lugar. Amém. Façamos todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo e que estão aqui ou espalhados por sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Então, meus irmãos, uma boa noite e nos vemos, então, domingo pela manhã, presencialmente, preferivelmente. Amém.